Olha, eu fui um adolescente muito intenso, né? Uhum, Quando eu fiz 13 anos, eu saí da igreja, os meus irmãos ficaram e eu saí. uhum, E aí eu me envolvi com drogas, eu fui usuário, né, durante muito tempo. Não cheguei, eu acho que eu não cheguei a uma dependência química, mas muito próximo do álcool e das drogas em gerais, né? E aí eu lembro que eu tive uma experiência com Deus, eu estava num ônibus descendo a Rua Augusta e eu ouvi sussurrando no meu ouvido, desce desse ônibus, entra naquela igreja, né? uhum, E aí eu falei, eu estava no meio do trânsito, eu pensei comigo, bom, vou pedir, né? Se o ônibus parar, eu desço. Pedi, o uhum, motorista parou bem em frente à igreja, era Nossa Senhora do Brasil, lá na Avenida Brasil, aqui em São uhum. Paulo. Eu entrei na igreja, Júlio, e eu lembro assim que eu olhei para a pia batistério, né, onde eles batizam criança, e eu me Aham. senti muito sujo, muito sujo, muito sujo. E eu ajoelhei e eu falei para Deus, falei, Deus, se você existe, então muda a minha vida, porque eu estava muito envolvido nas drogas, muito envolvido. E eu saí daquela igreja diferente. Alguma coisa aconteceu. Eu não saí normal daquele lugar. Eu lembro disso. E eu trabalhava num restaurante naturalista, e era muito Uhum. doida essa história, porque grandes musicistas trabalharam comigo nesse lugar. Não vou citar os nomes, né? Mas Opa! grandes bandas de rock aí. A galera no início fazia parte desse restaurante, trabalhava lá comigo. Vai E a deixar o gente pessoal fechava, na curiosidade. vai deixar na curiosidade. A gente fechava as portas e rolava lá fumo, cocaína, tudo que você possa imaginar, né? Isso nos anos Uhum. 80, mais ou menos, anos 90, vamos lá, começo dos anos 90. E aí eu lembro que a gente foi assistir, eu sempre adorei cinema, eu sempre estive envolvido com artes de alguma forma. Uhum. E tinha acabado de sair um filme chamado Homem-Elefante, com o John Hurt e com o Anthony Hopkins, um filme fantástico, preto e branco, né? Um cara que tem uma anomalia física e, assim, ele é execrado pela sociedade, mas tem uma alma belíssima. E num dado momento, ele está no leito do hospital, sendo examinado pelo Anthony Hopkins, que era um psiquiatra médico na época, e Uhum. uma atriz vai visitá-lo, porque ele começa a ficar, o caso dele fica famoso na Inglaterra, foi uma história verídica, né? E Uhum. a atriz é Anne Bancroft, também uma grande atriz aí, e ele pega um texto da Bíblia, ele pega o Salmo 23, e ele Uhum. lê o Salmo 23 para essa atriz. E no restaurante, nesse dia que eu orei, nós fechamos as portas para rodar lá o nosso Uhum. a droga, né, como rodava, e trouxeram o filme à baila. A gente discutia filmes, discutia livros, né, aquela coisa de é, jovem intelectual, tal, né? Uhum. E aí esse filme foi citado. E aí um amigo falou: "Ah, o Abner conhece esse salmo". E aí eu subi no balcão e comecei a declamar: "O Senhor é o meu pastor e nada me Uhum. faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso". No meio do salmo, Júlio, alguma coisa assim caiu tão forte no meu coração que eu saí, eu pulei daquele balcão, fui para o banheiro, comecei a chorar. Falei, Deus, não, chega, muda a minha existência, muda a minha existência. E eu lembro que quando eu cheguei em casa nesse dia, eu ouvi aquela mesma voz que falou para mim: desce desse ônibus, atravessa a rua, entra naquela igreja, disse para mim: come esse livro, Uhum. come esse livro. Júlio, eu acho que eu mergulhei na Bíblia com tamanha fome, com tamanha sede, que eu li a Bíblia assim de capa a capa em questões de dias.
porque eu fiz uma oração, eu falei para Deus, Deus, se o meu trabalho, de alguma forma, me impede de chegar a Ti, me tira de lá. No dia seguinte, eles me mandaram embora, Júlio, sem qualquer razão, sem qualquer motivo.